no início de uma série chamada Próxima Etapa, Formando Discípulos de Jesus. Ela é uma série bem prática que fala sobre o engajamento dos discípulos de Jesus na missão que Ele nos entregou. Qual foi a missão de Jesus que Ele deixou para mim e para você? De sermos pessoas que se importam com o futuro, que se dedicam a formar novos discípulos de Jesus e enviar esses discípulos, servos e líderes que vão expandir o reino de Deus. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso engajamento na missão de Cristo Jesus. É o discipulado. É sermos parecidos com Cristo Jesus e formarmos pessoas parecidas com Cristo Jesus. Então, através de etapas práticas, o objetivo é chegarmos a uma cultura na nossa comunidade, uma cultura onde seja natural a multiplicação de discípulos de Jesus. Mas veja bem, não é multiplicação de crentes, não é multiplicação de consumidores, não é multiplicação de frequentadores da fé, frequentadores de igreja, consumidores da fé, mochileiros da fé, mas sim uma cultura que multiplica pequenos cristos, discípulos engajados em formar outros discípulos na missão. Então, semana passada nós refletimos sobre pensar. Pensar da maneira correta. E como que nós pensamos da maneira correta? É pensar como Cristo Jesus pensou. Então, Cristo Jesus pensou não da maneira egocêntrica, na pessoa de um líder, mas sim por meio de discípulos. Ele delegou tarefas, ele delegou a missão para que outras pessoas pudessem ser servas e líderes e se engajassem formando servos e líderes. Então, a chave foi pensar como Jesus. Porque quando nós pensamos a partir do pressuposto do pensamento de Jesus, é aí que os grandes sonhos de Deus são derramados sobre as nossas vidas, sobre a nossa comunidade. E nessa noite eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto base que se encontra lá em Mateus capítulo 4. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versos 18, 19 e 20. Mateus capítulo 4, versos 18, 19 e 20. Nossa comunidade tem usado uma Bíblia chamada Nova Versão Internacional, conhecida por NVI. É uma Bíblia que tem tanto em dispositivos eletrônicos quanto no Google também, e da maneira física também. Caso você queira adquirir uma Bíblia NVI, por favor, me procure. E assim diz o texto bíblico: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Até aí, feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai de amor, nós estamos diante da Tua Palavra, Pai, e como discípulos e servos do Senhor, nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor confronte as nossas ideias, as nossas vontades, os nossos desejos, e que a gente seja moldado pela Tua Palavra, para que a gente pense da forma como Cristo Jesus pensa, para que a gente desenvolva a missão que o Senhor delegou à Tua igreja, e assim a gente possa brilhar a luz do Teu Evangelho, Pai. Fala conosco por meio da Tua Palavra, no nome de Cristo Jesus, amém. Eu quero narrar para você uma história aqui. Fui campeão regional várias vezes, campeão paulista, campeão brasileiro, sul-americano, ibero-americano, bicampeão pan-americano, vice-campeão mundial, vice-campeão olímpico e tantos outros títulos. Sou recordista do Brasil até hoje no revezamento 4x100, no 4x4, nos 200 metros. Já fui para 43 países. Vocês podem olhar para mim e pensar que eu sou o cara, mas eu digo que não sou. Hoje eu não me considero um campeão porque eu tenho um monte de medalhas e títulos, mas sim porque eu venci na vida e me tornei um ser humano melhor. Dos 2 até os meus 17 anos eu morei em um orfanato. E todo mundo
sabia que eu ia me tornar um bandido, mas eu conheci o esporte e a minha vida mudou. Quando eu saí do orfanato, eu conheci o atletismo e agarrei a primeira oportunidade que tive com todas as minhas forças. Eu posso afirmar que ninguém cresce e se torna campeão sozinho. Atrás de cada atleta que levanta uma medalha ou um troféu, tem um professor, tem um treinador. Eu só me tornei um campeão com tantos títulos porque alguém me deu a oportunidade, acreditou em mim e me ajudou a crescer. Quem disse isso? Claudinei Quirino da Silva, medalhista olímpico brasileiro, um dos maiores velocistas do nosso país, detentor da medalha olímpica de prata lá em Sydney no ano 2000, da medalha de ouro em 1999 no Pan-Americano, e vários outros títulos em campeonatos mundiais. Mas é interessante esse trecho, que ele diz: dos 2 até os meus 17 anos, todo mundo falava que eu iria me tornar um bandido. Claudinei Quirino sai do orfanato, com 17, 18 anos, e ele trabalha como pedreiro e catador de latinhas. Esse é a rotina de Claudinei Quirino. Até que um dia, alguém olhou para ele e disse: eu vejo em você algo especial. Eu vejo em você algo especial. E a história de Claudinei Quirino, ele tem vários links importantes com o texto que nós acabamos de ler. Observe na sua Bíblia, você vai encontrar 2 irmãos. Simão, chamado depois por Pedro, pelo próprio Cristo Jesus, e seu irmão André. E eles estão, o texto bíblico diz que eles estão lançando redes ao mar, pois eles eram pescadores. Se eles são pescadores, isso significa que eles não se tornaram mestres, nem professores e nem líderes da sociedade, numa cultura judaica rabínica. A cultura judaica, no que se refere à educação, ela obrigava uma criança a estudar e aprender a literatura, a escrever, dos 6 aos 10 anos. Então o ensino era obrigatório para os meninos dos 6 aos 10 anos, e caso essa criança não tivesse um rendimento escolar satisfatório, depois dos 10 anos ela era mandada de volta para casa. Então, se ela era dispensada dos estudos, ela não poderia continuar as outras fases do estudo da cultura judaica. Então ela voltava para casa e com 10 anos ela tinha que aprender o ofício do pai. Se o pai era pescador, ela iria se tornar pescadora. Se o pai era artesão, ela iria se tornar artesã. Se o pai era carpinteiro, ela iria se tornar carpinteira. E aí com 12 anos ela estaria pronta e esse menino se tornaria um homem pronto para assumir a sua família. No texto que nós lemos, Pedro e André se tornaram pescadores. Eles foram dispensados dessa escola. Eles não tiveram um rendimento escolar satisfatório. E lá estão eles pescando. Uma profissão muito árdua para aqueles tempos. Um trabalho que não era nem reconhecido. Um trabalho que exigia um esforço físico muito alto. Um trabalho que nem sempre era recompensador, porque eles entravam no barco, lançavam suas redes e nem sempre eles recolhiam peixes. Então não era algo certeiro, não era algo recompensador. Bom, eles são pescadores. Ali naquela região, muitos diziam: esses homens aí não tem futuro nenhum, não vai dar em nada. Eles são simples pescadores, eles são iletrados, eles já esqueceram como é que se lê, eles nem têm estudos. Esses homens aí, nem sei quem são, nem passo perto. Afinal, eles vivem o tempo todo no mar, fedem a peixe, e eles não têm nada a oferecer. Simples pescadores. E aqui está um problema. Qual o problema? Quando nós julgamos que alguém não pode fazer parte da obra de Deus. Esse é o problema. Quando nós olhamos para alguém e aí nós, com preconceito, nós dizemos: essa pessoa não serve. E talvez a pior maneira de se fazer isso é ignorando uma pessoa, é ignorando uma vida. Quantas pessoas não caminharam ali na beira do mar da Galileia e nem sequer diziam bom dia para André, nem sequer diziam bom dia para Pedro? Quantas pessoas não passavam por lá e apenas pensavam: deixa eu ir para o outro lado da margem, porque eu não quero passar perto desses analfabetos que fedem peixe? E quantas pessoas não passaram por lá e simplesmente nem enxergaram
naquela região, né, comercial ali de Cafarnaum, esses pescadores eram invisíveis socialmente. Para quantas pessoas? Aliás, esse problema do invisível social não está tão distante de nós. Ele é totalmente real para nós hoje. Profissões como gari, faxineiros, porteiros, motoristas, atendentes comerciais, telemarketing, vendedores, caixas de supermercado, são vítimas de uma invisibilidade pública, de um descaso social. Pessoas que não recebem nem um bom dia, porque elas são tratadas, sabe como? Como itens paisagísticos de um local. E as pessoas nem olham. São os invisíveis sociais. E de repente nós trazemos esses aspectos ruins de uma invisibilidade social para o meio cristão, quando nós julgamos uns aos outros que alguém não possa liderar, que alguém não possa servir, que alguém não possa ajudar, seja qual for o ministério do reino de Deus. Aí a gente escuta frases, ou nós erramos e dizemos frases do tipo: eu nem pensei nessa pessoa, ele é muito jovem, vamos esperar um pouco, depois a gente chama ela para trabalhar. Para esse trabalho? Não, essa pessoa não é capaz, nós precisamos de alguém pronto, nós precisamos de alguém com estudo, essa pessoa não vai servir. Mas aquela pessoa, não, ela tem uma experiência, mas ela já ficou ultrapassada, né? Então ela não entende essa nova geração. E aí dizemos não, não e não. Com base num pré-julgamento, nós nos perdemos na invisibilidade social dentro da igreja. Esse é o problema. E aí podemos nos questionar, olhando para esse texto bíblico, qual é a resposta para o problema da invisibilidade social? A resposta é: veja. Veja, se semana passada a gente refletiu sobre o pense, né? Pensar como Cristo Jesus, hoje a resposta é: veja. Semana passada a gente fez um exercício de memorização, lembra? A gente fez tudo junto, pense, pense. Hoje o texto bíblico é: veja. Faz assim comigo, veja. Pode fazer, pode fazer. Não estou vendo gente não fazer. Veja, veja como Cristo Jesus viu as pessoas. Então, só para a gente guardar, isso é um recurso para a gente guardar. Primeiro pense como Jesus, agora vamos ver como Jesus. E Jesus, como que Jesus viu aqueles pescadores? Ele disse: sigam-me e eu os farei pescadores de gente. Então Jesus olha para aqueles homens, Jesus olha para aqueles excluídos, Jesus olha para aqueles pescadores não escolarizados, Jesus olha para aqueles pescadores marginalizados, Jesus olha para os invisíveis sociais, e o que Jesus faz? Jesus acredita naqueles homens. Jesus conversa com eles, Jesus revela que ele, Filho de Deus, irá realizar grandes coisas através da vida daqueles pescadores. Jesus acredita. Jesus olha para eles e diz: vocês nem imaginam, mas grandes coisas acontecerão através da vida de vocês. E olha só que importante que é isso. Jesus não nos chama apenas para trabalhar por intermédio da sua liderança. Jesus faz isso, mas o foco principal não é este. Jesus nos chama para que cada um deles se tornasse capaz de liderar, servir e multiplicar novos discípulos, pescando homens. E aí Jesus tem em mente, olhando para eles, que esses homens irão continuar a missão de Cristo Jesus e que irão desenvolver a multiplicação de discípulos. É isso que Jesus vê nesse momento na vida daqueles homens, e depois de ver, imediatamente Deus comissiona para a missão: vem, caminha comigo. E esse chamado de Jesus é extraordinário. Talvez pela cultura judaica ali do ensino, isso fez muito sentido para aqueles homens que largam tudo e correm para Jesus. É a chance da vida deles. Eles foram excluídos por anos, por décadas, e agora um mestre os chama para uma jornada nova de vida. Olha só o que o pastor David Ferguson diz a respeito disso. Um rabino respeitado olhar nos olhos desse grupo de trabalhadores e dizer: eu vejo algo especial em você, foi alucinante.
mudou, transformou a vida daqueles homens. Percebe a dimensão disso? Jesus chama pescadores para uma nova proposta de vida. Jesus os chama para assumir e aprender uma nova vocação. Jesus olha nos olhos deles e diz: olha, existe muito mais para vocês. Existe algo incrível que eu estou dizendo para vocês, que o próprio Deus vai fazer através da vida de vocês. Hoje, eu entendo, eu olho para vocês e a vida de vocês, a rotina é acordar bem cedo, lançar as suas redes ao mar, aqui nesse local específico da Galileia, recolher os peixes e fazer um comércio. Mas eu digo que a partir de hoje, eu chamo vocês para uma pesca totalmente diferente. Vocês vão continuar lançando as suas redes, mas não nesse mar da Galileia. Vocês vão lançar suas redes em todos os lugares deste mundo. E vocês não vão pescar peixes mais. Vocês pescarão vidas para o reino de Deus. Jesus usa uma metáfora extremamente profunda. Vocês, homens pescadores, a partir de hoje, vocês serão agentes transformadores de vida através do poder de Deus sobre a vida de vocês. Isso significa que existe um futuro que eles nem imaginavam, eles nem sonhavam, mas que Deus já tinha preparado. Por isso que Jesus está chamando. Portanto, assim como o Pai me enviou, eu agora os envio como pescadores de gente, como pescadores de vidas, como agentes transformadores de uma realidade, expandindo o reino de Deus. Então, como que vai acontecer isso, Senhor Jesus? Jesus diz: vem e me segue. Depois Jesus explica em Mateus capítulo 11, verso 28, como que é esse vem e me segue? É: caminhe comigo, anda comigo, e vocês vão aprender o dia a dia comigo. Vocês vão crescer comigo. E digo mais, é vocês que irão alimentar as pessoas. É vocês que, aprendendo comigo, vão expulsar os demônios. É vocês que, andando e caminhando comigo, vão pregar o Evangelho e vão compartilhar a luz para todas as pessoas. Jesus olhou para aqueles homens e os encorajou a segui-lo. É muito importante a gente se perguntar agora, nesse momento, como que nós estamos olhando para as pessoas da nossa comunidade? E agora aqui é uma pergunta interna. Como que nós estamos vendo uns aos outros? Será que a gente já parou para fazer essa reflexão? Será que nós estamos encorajando uns aos outros a se engajarem e a servirem no reino de Deus? Que eu preciso te dizer uma coisa: toda a comunidade de discípulos de Jesus está cheia de mulheres e homens prontos para servir a Cristo Jesus. Essa comunidade que está cheia de gente pronta para servir a Jesus, mas que, devido à nossa arrogância espiritual, nós não os identificamos, nós não os encorajamos, nós não vemos, e assim a gente limita, assim consequentemente a gente não vive os grandes sonhos de Deus para as nossas vidas e para a vida dessa comunidade. Jesus quer e nos ensina a vermos o grande potencial existente em cada discípulo de Jesus. Sabe por quê? Para que a gente possa se encorajar uns aos outros no compartilhar do Evangelho. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja onde cada pessoa aqui tem um dom, onde cada pessoa aqui tem um talento. Então é hora de deixar de lado o medo e dizer sim para o avanço do Evangelho por meio de discípulos de Jesus. Talvez o nosso medo seja: mas seria muito mais fácil, né? Somente o pastor fazer e guiar, ou somente os presbíteros. Vamos chamar os presbíteros, a função é deles. Seria fácil, seria cômodo, mas essa não é a ordem de Cristo Jesus. Jesus diz: vão e façam discípulos. E todo discípulo é um missionário engajado na missão. Então, de repente, Deus colocou um desejo no teu coração de criar um grupo de apoio para pessoas com depressão e que pensam em suicídio. Sim, se Deus colocou isso no seu coração, você tem que desenvolver isso. De repente Deus colocou no coração de outra pessoa aqui o desejo de apoiar pessoas que estão em situação de desemprego. Sim, Deus te engajou para isso, Ele te chamou para isso. Talvez você esteja sonhando e orando sobre um ministério de esportes que tire crianças de uma situação de vulnerabilidade. Sim,
Deus te chamou para isso. O que aprendemos com Jesus nesse chamado de a formação de pescadores de homens é que se nós queremos seguir os passos de Jesus e assim criarmos uma cultura de formação de discípulos, eu e você precisamos ver, olhar para as pessoas, olhar para a nossa comunidade, descobrir a diversidade de dons e talentos que existem aqui, coisas que você faz e eu não consigo fazer, coisas que o seu irmão do seu lado faz e que você não sabe, nem imagina, habilidades que foram derramadas sobre a vida de diferentes pessoas aqui. O desafio de Jesus é olhar para as pessoas, ver, orar com elas e identificar o chamado e encorajar. Eu vejo em você um papel especial e necessário na missão de Jesus. É para isso que Ele nos chama. Nós precisamos olhar para as pessoas e perceber, identificar e encorajar. Eu vejo em você uma habilidade fantástica para a obra e para a expansão do reino de Jesus. Eu vejo em você um dom magnífico de se relacionar, de receber pessoas. Se engaje nisso. Eu vejo em você uma habilidade incrível com a culinária e de com as suas mãos servir e amar as pessoas. Eu vejo em você uma capacidade violenta para lecionar. As pessoas aprendem quando você diz. Então, vai em frente, porque eu vejo em você, e isso é especial para a missão. Eu vejo em você um dom que as pessoas simplesmente vão atrás de você para compartilhar suas dores, para compartilhar, dividir o fardo. Então você tem esse dom de ouvir, você tem esse dom de expandir o reino de Deus e dividir e orar uns com os outros. Eu vejo em você uma sabedoria para administrar projetos. Você tem o dom da planilha do Excel, de se organizar, de criar e de fazer projetos futuros. Eu vejo em você uma capacidade incrível com adolescentes. Eu vejo em você um talento de organizar o ambiente, de deixar esse ambiente preparado para os encontros que acontecem aqui. Ou eu vejo em você uma habilidade para decorar e trazer detalhes e coisas bonitas e belas. Enfim, eu poderia ficar aqui a noite toda falando sobre os dons e habilidades que essa igreja já possui. E todas elas que eu citei aqui são de pessoas que estão aqui. Eu não estou jogando ao vento. Eu estou dizendo as habilidades que eu vejo aqui. Eu vejo em você algo especial dado por Deus e que é preciso ser utilizado para a expansão do reino de Deus. E Ele te chama para isso. Mas pastor, como? Quanto? Quando? Essas questões virão, mas elas são subsequentes. Nós precisamos agora enxergar uns aos outros os dons e os talentos especiais que Deus derramou na sua igreja, porque esses dons, essas habilidades, esses talentos não podem ficar escondidos. Eles não podem ficar guardados. Eles não podem ser subutilizados, mas sim devem ser realizados para formar novos discípulos e vivenciarmos os sonhos de Deus para a nossa vida. Quando você é descoberto, quando você é encorajado, quando alguém acredita em você e diz isso para você, então você participa daquilo que Deus te chamou, você desfruta de uma vida incrível. Você sente prazer, você sente que você está engajado, não para trazer alegria para alguém aqui, mas você sente que você está engajado num projeto de Deus. E você percebe que os frutos do Espírito são derramados diariamente nas nossas vidas. Tendo isso em mente, André e Pedro, naquele momento, deixaram suas redes e seguiram Jesus. Eu quero isso. Eu quero um sentido. Eu quero descobrir o meu dom, o meu talento. Eu quero servir para o reino. Eu quero fazer parte dessa expansão. Eles deixaram, literalmente, de ser pescadores de peixes e iniciaram uma nova jornada, sendo pescadores de homens. Sabe por quê? Porque Jesus viu neles algo especial. Jesus viu neles algo especial. Concluindo aqui, você lembra da ilustração do Claudinei Quirino? Eu quero frisar agora um outro trecho da fala dele, que é fantástico. Olha só o que ele diz. Eu posso afirmar que ninguém cresce e se torna campeão sozinho.
Atrás de cada atleta que levanta uma medalha ou um troféu, tem um professor. Existe um treinador. E eu só me tornei um campeão com tantos títulos porque alguém me deu uma oportunidade. Alguém acreditou em mim. Alguém me ajudou a crescer. Na nossa perspectiva, nós podemos dizer com toda certeza que atrás de cada discípulo existe um mestre. Alguém que intencionalmente está formando e moldando os nossos corações. O nosso mestre é Cristo Jesus. E assim, Ele nos chamou e nos disse: sim, eu vejo em você que você pode ser um discípulo. E hoje Ele nos chama como discípulos dele a nos engajarmos na missão e fazermos o que Ele fez, encorajarmos uns aos outros, olhar uns para os outros, incentivar as pessoas. Vemos que em cada pessoa aqui existem coisas especiais que nem elas próprias enxergam. Às vezes a gente precisa de alguém externo falar o que ela enxerga sobre nós. Muitas vezes a gente não se enxerga. Então é para isso que nós somos chamados, a incentivar, a acreditar que cada pessoa aqui pode desenvolver o discipulado com dons e talentos especiais que Deus derramou sobre a vida de cada um. E sabe de uma coisa? Essa série ela tem um caráter bem prático, mas em vários momentos ao longo da nossa jornada nós vamos falar sobre discipulado, porque esse é o tema central de Cristo Jesus. E isso tem se tornado muito importante no meu coração. E sobre essa comunidade, sobre o que a gente está vivendo, sobre o que a gente está sonhando, sobre a fase que nós estamos trilhando com Jesus. E eu digo com toda certeza no meu coração que eu vejo em cada um de vocês uma comunidade chamada por Deus para fazer diferença na cidade de Indaiatuba. Nós fomos chamados por Deus para fazer diferença nessa cidade e muito além dela, muito além de Indaiatuba, através de coisas incríveis e profundas que Deus já preparou para nós. Deus nos uniu aqui para isso, para a missão, para formar novas pessoas, para pescarmos homens e mulheres, para sermos agentes transformadores de vida. E quem já teve o privilégio e a oportunidade de ver uma vida transformada por meio do que Deus fez através da sua vida, sabe do que eu estou falando. É maravilhoso. Você quer fazer de novo. Você quer multiplicar filhos na fé. Porque a presença do Espírito Santo é tão grande que é derramada, é transborda, é reverbera em nós. Então Deus nos chamou para juntos, com cada dom e talento, expandirmos o reino que é dele, para compartilharmos o Evangelho que salva. E é hora de nos levantarmos e seguirmos os passos de Jesus. Como? Pensando como Ele e vendo como Ele. Nós precisamos olhar para a nossa comunidade com atenção. E sabe o que vai acontecer? A gente vai descobrir que aqui nessa comunidade, nessa noite aqui, sobra dons e talentos para o reino. Está na hora de ativar esses dons. Está na hora de sermos guiados e nos engajarmos na missão que Deus nos chamou. E que Deus nos abençoe. Na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? Para treinar a alma, para a gente refletir, quero deixar uma tarefa para você, para que você treine o teu coração, tudo isso que a gente conversou aqui. Você vai ler durante a semana João capítulo 1. João capítulo 1, do verso 43 ao verso 51. É o chamado de Jesus para Filipe e para Natanael. Você vai ver que há uma diferença entre o chamado para Filipe e o chamado para Natanael. Um texto interessantíssimo. Só que você vai se questionar de que maneira Jesus viu Natanael e o encorajou para a missão. E você vai aí aplicar para a sua vida. Como que isso se aplica para a minha vida?
Como que Jesus fez para o meu chamado? Como eu devo responder ao chamado de Jesus? Então esse é o primeiro exercício para a nossa alma. E se possível, fique nesse verso durante toda a semana. Releia em outros momentos, anote, ore, deixe que o Espírito Santo ministre no seu coração. Um segundo exercício, também prático, você vai orar, você vai ver e você vai encorajar. E em espírito de oração, durante essa semana, você vai orar para que Deus te guie a dizer: eu vejo algo especial em você. E você vai dizer isso para alguém nessa comunidade. Pode ser semana que vem, pode ser durante a semana, pode ser uma ligação, pode ser um café daqui a pouco, mas você vai orar e você vai abordar alguém e dizer: eu vejo algo especial em você para o reino de Deus. E a habilidade que eu vejo, o dom que eu vejo é esse. E você vai encorajar essa pessoa. E aí em oração você vai perguntar: quem será essa pessoa? E o que será que o Espírito Santo vai mandar você dizer para ela? Quer descobrir isso? Ore durante a semana e descubra o que o Espírito faz quando uma comunidade se engaja na missão. Nós vamos cantar uma canção aqui e eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Essa é uma canção nova, nós iniciamos o nosso encontro cantando ela fala sobre a graça de Deus, a graça que nos basta, não importa os momentos fáceis ou difíceis. A graça de Deus, ela molda o nosso coração e ela nos sustenta.